Olá, eu sou Gustavo e vou falar sobre a hiperplasia prostática benigna, uma patologia muito comum no meio urológico, né? Definindo então a hiperplasia prostática, é o aumento do número de células epiteliais e estromais na área periuretral da próstata, que é aquela zona de transição. Tem seu início a partir da 4ª década de vida. Então a idade é um fator muito observado na hiperplasia, tanto na hiperplasia quanto no câncer de próstata. A idade tem um fator causal bastante relacionado a isso. O início então a partir da 4ª década de vida. Afeta cerca de 70% dos homens se tiverem a idade de 70 anos, mais ou menos, então é muito prevalente, né? Enfatizando que é muito comum. Aqui a gente pode observar o acometimento principal na região periuretral, na zona de transição. A próstata possui algumas alterações, algumas zonas, né, de divisão: zona central, zona periférica, zona de transição. E essa região periuretral, que é a zona de transição, é o local onde há a hiperplasia prostática benigna. É importante enfatizar que nessa região, hiperplasia prostática benigna. Na zona periférica é o local mais comum do câncer de próstata. Tá? Aqui a gente tem a zona de transição também exemplificada, a zona periférica. Isso aqui é o utrículo prostático, onde a gente observa aqui a veromontano também chamado, né? Mais uma vez aqui temos um exemplo de uma próstata normal, né? Aqui a bexiga, a próstata, o veromontano. Aqui embaixo a gente vê também um exame que é uma uretroscopia. A gente entra com o aparelho na uretra e consegue chegar nesse ponto aqui. Esse é o veromontano, aqui é o veromontano, e consegue visualizar. Lá no fundo seria a bexiga. Aqui são os lobos prostáticos de uma próstata normal. Aqui é o colo vesical. Do outro lado, a gente observa essa proliferação na região periuretral. Aqui é a hiperplasia, você não consegue nem ver nada aqui do outro lado, mostrando esse fator de obstrução. Como que acontece então esse crescimento? A gente sabe que isso tem muito a ver com o papel hormonal. A próstata, ela é um órgão muito hormônio sensível, né? Principalmente os hormônios androgênicos. A testosterona, ela é convertida em dihidrotestosterona nas células do estroma e células epiteliais através dessa enzima 5-alfa-redutase. Existe a 5-alfa-redutase tipo 1 e a tipo 2. A mais prevalente é essa tipo 2, mas essa conversão é muito importante para a gente saber que também, lembrando do tratamento, porque uma das formas de tratar vai ser inibindo essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona vai, através dos receptores, atuar na transcrição genética aqui no RNA mensageiro, juntamente com os fatores de crescimento, levar à proliferação dessas células. Então, numa próstata normal, a gente tem esse equilíbrio, né, entre proliferação e morte celular. Quando há essa quebra desse equilíbrio, ou pela idade aumentada, a expressão maior de receptores de dihidrotestosterona, alterações hormonais, alterações em que possam levar à inflamação, alterações estruturais da próstata, tudo isso leva à hiperplasia prostática. Então a gente pode dizer que é multifatorial. Síndrome metabólica também tem um fator influenciando, hormônios alterados, inflamação, remodelação textual, como eu falei posteriormente. O que isso vai levar? Leva a sintomas urinários do trato urinário inferior, também chamado de STUI ou LUTS em inglês. O que são esses sintomas? São sintomas miccionais. Esses sintomas são de armazenamento da urina ou esvaziamento da urina. Eles são exclusivos da hiperplasia prostática benigna? Não. Podem ser causados por vários outros mecanismos. Por um cálculo ureteral pode causar esses sintomas. Infecção no trato urinário, bexiga hiperativa, inflamação na próstata,
Mas hoje a gente vai falar principalmente a obstrução infravesical, que é a hiperplasia prostática benigna, a obstrução abaixo da bexiga, infravesical. Os sintomas do trato urinário inferior, eles são levados por 3 mecanismos. Eles são provocados na hiperplasia prostática por 3 mecanismos. Primeiro, um mecanismo dinâmico, que é pelo aumento da resistência uretral pelos alfa-receptores. O que é isso? No colo da bexiga e no início da próstata, da uretra prostática, existem receptores alfa. Esses receptores fazem uma contração dessa região, uma contração do colo vesical. Então aumenta essa resistência ali, aumenta assim também a dificuldade de passar a urina, diminuindo assim o fluxo urinário. E outro fator é um fator mecânico, obviamente pelo crescimento da próstata, forma essa obstrução, a passagem de urina. E por fim, o fator vesical, em que o músculo detrusor da bexiga ele começa a hipertrofiar para tentar vencer essa barreira de dificuldade de expulsão da urina na bexiga. Então, ele promove essa hipertrofia muscular, podendo levar a alterações posteriormente, como trabeculações, como eu vou falar mais para frente, e até mesmo no futuro levar à hipocontratilidade ou à contratilidade vesical, com dificuldade até de eliminar essa urina. Resumindo, isso aqui seria um dos slides mais importantes para a gente entender, até na clínica, que os sintomas de armazenamento, também chamados de sintomas irritativos, são aqueles em que são provocados com dificuldade de armazenar. Por exemplo, a urgência, o paciente tem uma certa urgência, não consegue segurar a urina por muito tempo, ele tem uma urgência, ele tem que correr logo, senão ele urina até na roupa, então tem uma certa incontinência. Polaciúria, o aumento da frequência urinária, ele vai várias vezes ao banheiro para urinar. Noctúria, ele acorda muitas vezes à noite para urinar. Diferente da nictúria, que é você já trocar o padrão totalmente do dia pela noite. Mas o termo mais correto é noctúria mesmo, a gente usa. Já os sintomas de esvaziamento são aqueles em que os jatos são fracos, você tem dificuldade daquele fluxo, o jato é fraco, hesitação, o paciente fica muito tempo em pé ali tentando começar a micção, Às vezes tem que fazer uma força para iniciar essa micção. Intermitência, esse fluxo ele não é contínuo, ele vai aos poucos, Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Termina de urinar, ele sente que sobra ali um pouquinho de urina, ele sente que falta sair alguma coisa, daí a pouco ele volta de novo para urinar. Então, esse também é um sintoma. E o gotejamento terminal, ele termina urinando e fica pingando. Então, são sintomas de esvaziamento. Se não tratada, a hiperplasia prostática ela pode levar a algumas complicações. Por exemplo, a retenção urinária aguda, o paciente que chega no PS porque não está conseguindo urinar. Geralmente esse paciente chega, ele tem, às vezes, ou ele sabe ou não, que ele já tem ele já está em tratamento, Às vezes está tomando medicamento, já em tratamento medicamentoso, ou aquele que nunca nem sabia disso, e tem que passar uma sonda vesical para desobstruir esse paciente. Geralmente pode acontecer pacientes que vão a uma festa, tomam bastante líquido, ou cerveja, que a gente sabe que o álcool tem uma inibição do hormônio antidiurético, então ele vai produzir uma maior quantidade de urina e tem dificuldade de expelir essa urina, um volume muito alto, e faz essa retenção urinária. Pode surgir cálculos na bexiga, Pode haver a descompensação vesical, que são a formação dos divertículos, que é uma fraqueza na parede do músculo. Ele forma uma região de fraqueza, como se fosse uma saculação. As trapeculações, que são o músculo ele fica mais hipertrofiado, mais com acúmulo de queratina, vou mostrar mais para frente também para vocês, até por fim chegar a uma deterioração das vias urinárias superiores, levando a uma hidronefrose e insuficiência renal. Há uma dilatação então dos ureteres e dos rins e cálices renais, impedindo assim sua função. Pode surgir infecção urinária de repetição, paciente que por estase urinária, urina muito tempo ali,
fica presa, restringida, não esvazia muito bem a bexiga, e até mesmo a hematúria, que é um sangramento desses lobos prostáticos que estão aumentados, pode haver esse sangramento. Todos esses sintomas aqui indicam cirurgia, tá? São indicações cirúrgicas para o tratamento da hiperplasia. A retenção urinária aguda, se for apenas um episódio, pode tentar fazer a medicação, e se o paciente não conseguir ficar sem essa sonda depois, aí pode sim fazer a cirurgia. Aqui alguns exemplos das complicações, né? Temos aqui uma próstata, uma protusão até da próstata, um lobo mediano, que a gente chama no ultrassom, vê muito isso, esse lobo mediano obstruindo. Aqui os meatos ureterais, onde os ureteres chegam, o trígono vesical, né, que a gente chama. E aqui observa-se as trabeculações, que são essas deformações que acontecem nas fibras musculares com depósito de queratina. Aqui já são as saculações, né, que a gente observa que são os divertículos, podem ter cálculos dentro desse divertículo, cálculo até dentro da bexiga. E aqui a gente vê também uma dilatação, uma hidronefrose, a dilatação por conta da pressão que acontece aqui dentro da bexiga por não esvaziar, vai retendo urina, vai sofrendo os ureteres, depois sofre a pelve renal e os cálices, posteriormente insuficiência renal. Então, na avaliação do paciente, como que a gente vai fazer? Primeiro, história clínica, a gente vai conversar, na anamnese mesmo ele vai falar como é que é o padrão miccional, né? Existe esse IPSS, que é um questionário que a gente pode utilizar, eu vou mostrar como é que funciona, mas ele nada mais é do que perguntas daquelas perguntinhas que a gente falou anteriormente, de armazenamento e esvaziamento vesical, né? Então, a gente fazendo essas perguntas, a gente vai ter essa ideia de como anda o padrão miccional desse paciente. O toque retal é muito importante para avaliar o tamanho da próstata, avaliar a consistência da próstata, ver se tem, descartar neoplasia, ver se tem endurecimento, tumor, ver o sulco mediano da próstata. Então, é muito importante para a gente estar avaliando isso também. Alguns exames laboratoriais podem ser solicitados, o PSA, principalmente para descartar neoplasia, né? Em alguns casos pode estar um pouquinho mais aumentado por conta do tamanho da próstata também. Pode ser até permissivo isso até certo momento. Creatinina, o EAS e urocultura, a gente avaliar a função renal mesmo. E ultrassom de vias urinárias a gente pode pedir para avaliação do resíduo pós-miccional, se ele está conseguindo esvaziar bem a bexiga ou não, se tem dilatação dos uretérios, dos cálices renais. A urofluxometria e o exame aerodinâmico também podem ser usados, mas mais raramente. São alguns casos em que há dúvida no diagnóstico, o paciente que já fez uma cirurgia anterior, mas são exames bastante úteis que podem elucidar alguns casos e que em alguns momentos podem ser utilizados. Aqui a gente tem um exemplo da escala do IPSS, são as perguntas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Durante os últimos 30 dias, né, com que frequência nota que ao estar urinando o jato se interrompe várias vezes? Aí nenhuma vez, menos 1 a cada 5 vezes, menos da metade das vezes, cerca da metade das vezes, mais do que a metade das vezes, ou quase sempre. Então, mediante essas perguntas, existe essa pontuação em que, no final, os sintomas de 0 a 7 são sintomas leves, o paciente com 8 a 18 moderados e graves acima de 19. Esses sintomas, né, essas perguntas, são aquelas perguntas que a gente acaba fazendo e que dá uma noção maior, porque é muito difícil, às vezes, você ficar quantificando, o paciente às vezes não tem instrução ou não consegue responder precisamente isso daqui, mas é uma avaliação que se faz. Agora é importante dizer isso aqui, a qualidade de vida, né, do paciente pelos sintomas urinários. Às vezes o paciente ele levanta à noite, tem uma noctúria de 3 vezes, 4 vezes, mas se ele fala que isso não está atrapalhando e não tem prejuízo, a função renal dele está boa, a gente pode optar por esperar e não tratar, tá?
então a qualidade de vida do paciente. Se tivesse que passar o resto da vida com a condição urinária que está fazendo hoje, está feliz, satisfeito, pouco satisfeito? Então isso é importante para a gente definir o tratamento. Aqui é um exemplo da urofluxometria e urodinâmica. A urofluxometria é uma parte do exame urodinâmico em que o paciente urina, tem um receptor com um sensor aqui que vai traduzir num gráfico para a gente. Aqui o gráfico do fluxo urinário e aqui é o volume que ele urinou. Geralmente essa curva é normal, uma curva em sino. Quando o paciente tem algum sintoma obstrutivo, essa curva ela é plana, ela é mais achatada. E aqui a segunda parte, que seria as outras etapas do exame urodinâmico, que é você simular um enchimento e o esvaziamento vesical. Você coloca eletrodos no paciente, infunde a bexiga com soro e vai mostrando para a gente aqui se há contratilidade, a contração não inibida do detrusor em algum momento, que não era para existir, a bexiga contrai, ou se não tem contração. Aí a gente vai ver um exame mais completo e em alguns casos a gente pode ser solicitado. Tratamento. Como é que a gente vai fazer? Se for paciente com sintomas leves, a gente pode apenas acompanhar, tá? Como eu falei, acompanha o paciente e vai avaliando, se não houver prejuízo da função renal, não tem hidronefrose, função renal boa, só acompanha. Medicamentoso, a gente tem principalmente duas classes de medicamentos. Existem outros tratamentos? Existem outros tratamentos, mas os mais frequentes e os principais são esses dois aqui. Os alfa-bloqueadores, como eu falei lá no início. No colo da bexiga e na próstata existem receptores alfa. Esses receptores fazem a contração da bexiga e a contração do colo vesical, fazendo com que haja essa diminuição do fluxo urinário. Então, os alfa-bloqueadores fazem o quê? O relaxamento dessa musculatura, promovendo melhor esvaziamento da bexiga. São eles a doxazosina, a tanzolazina, os mais comuns. Lembrando que esses podem gerar uma hipotensão postural, paciente que se levanta, tem que orientar, cuidado, levantar à noite para urinar, às vezes tem que sentar primeiro, porque pode dar hipotensão postural. Se for hipertenso, então pode causar hipotensão, mais a doxazosina causa isso, mas tem que ficar atento a isso. E os inibidores da 5-alfa-redutase, essa enzima que transforma, converte a testosterona em dihidrotestosterona, fazendo esse inibidor, a finasterida e a dutasterida, vai ajudar na diminuição do volume da próstata. A gente faz também, às vezes, a terapia combinada, que é usar os dois juntos. Geralmente, quando a próstata é maior que 40 gramas, a gente tem já a indicação de fazer o uso dos inibidores da 5-alfa-redutase. Tá? Quando o paciente não responde ao tratamento medicamentoso, ou ele tem algum daqueles outros critérios que eu falei anteriormente, já tem indicação cirúrgica. Essa cirurgia pode ser uma raspagem da próstata, pode ser por laser, existem subtipos que faz, ou a cirurgia aberta. Quando a próstata é muito grande, a próstata volumosa, de 80 gramas para cima, geralmente faz a cirurgia aberta. São algumas modalidades de cirurgia. Hoje em dia tem outros subtipos de se fazer, o green light, são outras formas, mas isso não é necessário saber esses detalhes. Está aqui um exemplo do alfa-bloqueador, são os receptores do colo vesical aqui e da próstata. Então você vai ver um relaxamento dessa musculatura aqui, facilitando. E os inibidores da 5-alfa-redutase, que vai haver a dificuldade dessa transformação de testosterona em dihidrotestosterona, diminuindo então essa ativação da proliferação celular. E por fim a gente tem a RTU de próstata, que é um aparelho que entra pela uretra, ele vai fazer uma raspagem dessa região, promovendo assim como se fosse uma tunelização, facilitando a eliminação de urina, que o paciente possa ter. Ok?